is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Nós vamos trabalhar hoje um tema muito interessante sobre a criação maravilhosa. Tudo que Deus fez, o fez com excelência. Nada na criação foi feito sem um propósito claro. A primeira afirmação da Bíblia é: no princípio Deus criou os céus e a terra. A criação é, igualmente, uma das primeiras afirmações no Evangelho de João, que dentre todos os evangelhos é o mais voltado para a teologia. É evidente que a obra divina da criação ocupa um lugar de destaque na apresentação que a Bíblia faz de Deus. O primeiro artigo do Credo Apostólico diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Desde cedo, a criação foi considerada suficientemente importante a ponto de ser incluída nesta declaração de fé. No seu livro Doutrina Ecológica da Criação, Deus na Criação, Jürgen Moltmann diz que o mundo não foi criado de uma matéria precedente e também não emanou do ser divino. O mundo foi criado por uma soberana decisão de Deus. Mas isso não quer dizer que essa criação tenha sido obra de um Deus arbitrário. Deus não jogou com a sorte, como disse Einstein. Deus criou o mundo na liberdade que tinha, mas também no seu amor. Como nos diz Moltmann, a criação não é uma demonstração do seu poder sem limites, mas a comunicação do seu amor sem precedentes. Criação a partir do amor de Deus. Em seu amor, Deus tem a escolha, mas ele só escolhe o que corresponde ao bem da sua essência, para comunicá-lo com sua criação neste amor. Então, olhe sempre a criação como aspecto do amor de Deus. Nesta expressão do amor está o ser humano. A Bíblia descreve essa criação de um modo singular. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Duas expressões aparecem com força aqui no texto: imagem e semelhança. No hebraico, essas palavras, tselem e demut, trazem uma ideia fantástica. Qual o impacto dessas expressões na criação do homem? Muitos imaginam que o fato de aparecerem essas expressões daria um tipo de permissão para que o homem possa ter imagens de escultura. Isso porque Deus teria sido o primeiro a construir uma imagem dele mesmo. Já outros imaginam que a criação do ser humano significa que Deus está no homem e em toda a criação. Um pensamento bem próximo do panteísmo. De todas as criações, a única que foi feita como imagem de Deus foi o ser humano. E o significado disso é o seguinte: o fato do ser humano ter sido feito à imagem de Deus significa que ele é igual a Deus e que representa a Deus. As duas palavras hebraicas se referem a algo similar, mas não idêntico à coisa que elas representam ou aquilo que são a imagem. A palavra imagem pode também ser usada como algo que representa outra coisa. Então, para os hebreus, essa definição era muito clara. Eles compreendiam o texto. Era como se a Torá dissesse: façamos o homem para ser igual a nós, para nos representar. Mas qual é a dimensão da imagem e semelhança no ser humano? Imagem de Deus significa que o homem é igual a Deus nas qualidades morais, na capacidade intelectual, da pureza moral, na natureza espiritual, no domínio sobre a terra, na criatividade, na capacidade de escolhas éticas e também na imortalidade. O homem não é um semideus, presta atenção. O homem não é um deusinho. Ele apenas representa Deus, ele é igual a Deus nessas qualidades, na capacidade, na imortalidade.
E semelhança implica no entendimento do ser humano, de quem Deus é, em seu ser e em suas ações. Da mesma forma que na compreensão de quem esse ser humano é e o que ele faz. Na verdade, as duas palavras trabalham conjuntamente, de modo que expressa a beleza da criação do ser humano. Que lições a Bíblia nos traz? Primeiro, Deus não precisava criar o ser humano, mas o criou para a sua glória. Existimos para fazer tudo para a glória de Deus. É por isso que somos importantes para Deus. Nossa vida só tem sentido quando é vista nessa perspectiva. Você não foi criado para ganhar dinheiro. Você não foi criado para acumular bens. Você não foi criado para desfrutar todos os prazeres desse mundo. Você foi criado para a glória de Deus. Em segundo lugar, com a queda, a imagem de Deus ficou distorcida, mas não perdida. E isso é muito significativo. O ser humano deve ser visto como alguém igual a Deus. E após o dilúvio, Deus dá uma ordem a Noé. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Muito embora a humanidade esteja debaixo do jugo do pecado, há ainda suficiente semelhança a Deus. O homem não é plenamente igual a Deus, mas a condição de ser a imagem e semelhança de Deus não foi perdida. Portanto, maltratar, machucar ou assassinar um ser humano é atacar alguém que foi feito de modo singular. Tortura, qualquer ato que vá denegrir a imagem desse ser humano é um ato pecaminoso e que jamais pode ser aceito por nossa parte. Em terceiro lugar, na morte de Cristo, temos a recuperação progressiva da imagem de Deus. Paulo vai afirmar que, como cristãos, temos a natureza do novo homem, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. À medida que temos o conhecimento verdadeiro de Deus, de sua palavra e dos planos dele para o mundo e para nós, começamos a ter a mesma visão de Deus. Por meio da fé em Cristo, somos aproximados de Deus. E assim como diz Paulo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Isso é maravilhoso, porque através da justificação pela fé somente, sendo transformados à imagem de Cristo, essa imagem original da criação é restaurada e se torna ainda mais bela. E finalmente, na segunda vinda, teremos a restauração completa da imagem de Deus. Essa é uma promessa maravilhosa que encontramos da Bíblia. Da mesma forma como fomos feitos iguais a Adão e em solidariedade a ele, sujeitos à morte e ao pecado, seremos iguais a Cristo na sua vinda. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, diz Paulo em 1 Coríntios 15, 49. Portanto, somos especiais. Deus, ao criar o homem, a sua imagem, tinha como propósito apontar para Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. E é a imagem do Deus invisível. Em Jesus, nós vemos a semelhança humana a Deus, como Deus pretendeu que fosse. Por isso, não se autodeprecie, tampouco se orgulhe. Adore a Deus por Ele ter criado você de um modo tão especial e viva para a glória dele. E aguarde com expectativa o dia, pois como disse João, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2.